God's got many titles. Jehovah, Jehovah Jireh, Rapha, Manasseh. Oh, many. He's got 7 compound redemptive names. Deus tem muitos títulos: Jeová, Jeová Jiré, Rafá, Manassés, muitos. Ele tem 7 nomes compostos de redenção. He's got many titles: Rose of Sharon, Lily of the Valley, Morning Star, Father, Son, Holy Ghost, all that, but he's got one human name. God only had one name, and that was the Lord Jesus Christ. Ele tem muitos títulos: Rosa de Saron, Lírio do Vale, Estrela da Manhã, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo isso. Porém, ele tem um nome humano. Deus só teve um nome, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. When he was born, Christ the Lord. 8 days later, the Holy Spirit called his name Jesus. His mother had him circumcised and called him Jesus. He was born to Christ like I was born to Branham. I was a Branham when I was born and given the name of William. Amen. Quando nasceu Cristo, o Senhor, 8 dias mais tarde, o Espírito Santo o chamou pelo nome de Jesus. Sua mãe fez que ele fosse circuncidado e o chamou Jesus. Ele nasceu Cristo. Como eu nasci um Branham. Eu era um Branham quando nasci e é dado o nome de William. Amém. And he was born Christ the Savior. And when he was 8 days old, he was given the name of Jesus. And he was the Lord of glory made manifest. So he is the Lord Jesus Christ. The God of glory made manifest among us. Amen. Oh, there he is. E ele nasceu Cristo, o Salvador, e quando tinha 8 dias de idade foi-lhe dado o nome de Jesus. E ele foi o Senhor da glória manifestado. Assim, ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória manifestado entre nós. Oh, aí está ele. On earth he was a prophet. In glory he's a priest. Coming he's a king. Oh, I like that. Na terra ele foi o profeta. Na glória ele é o sacerdote. Voltando ele é o rei. Oh, eu gosto disso. Prophet. Faithful witness of the word. Priest with his own blood before God. King. King of saints. Profeta. Fiel testemunha da palavra. Sacerdote. Com o seu próprio sangue perante Deus. Rei. Rei dos santos. Not king of the world. He's king of saints. We have earthly kings over them people. But we have a king too in a kingdom. That's the reason we act different. Não rei do mundo agora. Ele é rei dos santos. Nós temos reis terrenos sobre essas pessoas. Porém, temos um rei também e um reino. Essa é a razão por que agimos diferente. Like I said not long ago about my wife. We was going to the store up here and we seen a miracle almost. In summertime, a woman had on a dress. And I said, that's a strange thing. Como eu disse não faz muito acerca da minha esposa, nós estávamos indo à loja aqui e vimos um milagre, quase. Era verão, uma mulher estava de vestido. E eu disse, isso é uma coisa estranha. I said, if I had my camera, I'd take the lady's picture. See? Because we had the first woman, we seen with a skirt on, dressed like a lady ought to be. Eu disse, se tivesse com a minha câmera, eu tiraria a foto da dama, está vendo? Porque aquela foi a primeira mulher que vimos de saia, você sabe, vestida como uma dama devia estar. Todas as mulheres. She said, well, why is it, Bill, that our people dress, we're commanded? I said, it's not our people, it's God's people. God's people requires holiness. Ela disse, bem, porque Bill, do jeito que nossa gente se veste, é que nós somos ordenados? Eu disse, não é o nosso povo, é o povo de Deus. Requer-se santidade do povo de Deus. Said, well, don't they go to church? I said, there's a lady right there sings in a choir at a certain church here. Well, then why that? I said, because she isn't taught any different. That's right. That's exactly right. Disse, bem, elas não vão à igreja? Eu disse, há uma dama bem ali que canta no coral numa certa igreja aqui. Bem, então, por que isso? Eu disse, porque ela não é ensinada diferente. É exatamente isso. That's that church carnal we'll get into this week. Church spiritual, church carnal. They're all drifting right back to the man-made churches. The Bible said in Revelation 17 they would do it. Aí está essa igreja carnal. Nós entraremos nisso esta semana. Igreja espiritual, igreja carnal. Eles estão todos regressando direto para as igrejas mães. A Bíblia disse em Apocalipse 17 que eles fariam isto. They're returning back right now. All of them. Acting like it, organizing. Well, we are certain
We organize, we're this and we're that. It wasn't so at the beginning. Estão retornando agora mesmo, todos eles, agindo assim, organizando-se. Rapaz, nós temos certeza. Nós nos organizamos, nós somos isto e somos aquilo. Não foi assim no princípio. Taking all the power out of the church and put it on a bishop or a pope. God's in his church among his people, manifesting himself through the laity and everywhere. Tirando todo o poder da igreja e pondo-o sobre um bispo ou papa. Deus está em sua igreja, entre o seu povo, manifestando-se através dos leigos e por toda parte. Now, but in this day, she said, well, aren't we Americans? I said, no. We live here, but we're not Americans. We are Christians. Our kingdom is of above. If our lives come from up there, then we act like that, because our life is from a holy place. Agora, porém, nesse dia, ela disse, bem, nós não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui, porém não somos americanos, nós somos cristãos. Nosso reino é do alto. Se nossa vida vem dali de cima, então nós agimos dessa maneira, porque nós vimos, nossa vida é de um lugar santo. It looks different, it dresses different. The women up there has long hair and they don't wear manicure on their face and they don't wear shorts. Tem aparência diferente, veste-se diferente. A mulher lá em cima tem cabelo longo e elas não usam manicure no rosto e elas não usam shorts. They wear skirts and long robes and dresses and they have long hair and things. So the nature of it from up there reflects back on us. Elas usam saias e vestiduras longas e vestidos. Elas têm cabelo longo e coisas tais. Assim, a natureza disto, dali de cima, reflete em nós. The man don't smoke, chew, lie, steal. Their spirits come from a holy place, makes them act holy. Recognize one another as brothers. That's it. Os homens não fumam, mascam, mentem, roubam. Eles vêm, o espírito deles vem de um lugar santo. Faz que ajam de modo santo, que reconheçam uns aos outros como irmãos. É isto. We're of a kingdom and we have a king. And he's the king of saints. And the word saint comes from the word of the sanctified one. Nós somos de um reino e nós temos um rei. E ele é o rei dos santos. E a palavra santo vem da palavra dos santificados. Then when a person is sanctified, Christ, the Holy Spirit, moves into the heart and becomes king over them. Amen. Oh, my! Então, quando uma pessoa é santificada, Cristo, o Espírito Santo se move para dentro do coração e se torna rei sobre isso. Ah, que coisa! Isso devia atingir em cheio. Oh, and the sanctified vessel of God, Christ the King, the Holy Ghost, moves in, and a king has his domain. Hallelujah. Hey, man, if your whole being is ruled by the King of saints, a kingdom. Oh, quando o vaso santificado de Deus, Cristo, o Rei, o Espírito Santo, se move para dentro, e um rei tem seu domínio. Amém! E o seu ser inteiro é regido pelo Rei dos Santos, um reino. Every kingdom on earth will be shook, tore down by atomic power. But the Bible says we receive a kingdom that cannot be moved. King of saints. Thank you, Lord. Todo reino na terra será comovido, despedaçado por poder atômico. Porém, a Bíblia diz, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém. Rei dos Santos. I want you to notice the symbols of Christ also. In the Bible and here on earth. On the earth he was a prophet. You believe that? Eu quero que vocês notem os símbolos de Cristo também, na Bíblia e aqui na terra. Na terra, ele foi profeta. Vocês creem nisso? A prophet is the word. We know that. The word prophet means a divine interpreter of the word. Um profeta é a palavra. Nós sabemos disso. A palavra profeta significa um divino intérprete da palavra. The divine word is wrote and the prophet has the divine spirit of God within him. And you know the prophet in the Old Testament is called God. How many knew that? A palavra divina é escrita e o profeta tem o divino Espírito de Deus dentro dele. E vocês sabem, o profeta no Antigo Testamento era chamado Deus. Quantos sabiam disso? Jesus said, if they call them gods, is it written in your law they are your gods?
And if they call them gods who the Word of God came to, the prophet, how will you condemn me when I say I'm the Son of God? Jesus disse: se os chamaram deuses, não está escrito, vossa lei, sois deuses? E se os chamaram deuses, a quem a palavra de Deus foi dirigida, o profeta, como me condenareis quando digo que sou o Filho de Deus? Because he was called God, because he packed within him the Word of God. Thus saith the Lord. Hallelujah. Therefore the word prophet means his interpretation isn't to be mingled with. See? Porque ele era chamado Deus, porque levava dentro dele a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Portanto, a palavra profeta significa sua interpretação não é para ser misturada com nada. If the God, he says, that there be one among you who's spiritual prophet, I, the Lord, will speak to him. What he says comes to pass, and hear him because I'm with him. But if it doesn't come to pass, then don't hear him, I haven't sent him. That's where you know it. Está vendo? Se o Deus, ele diz, se houver um entre vós que seja espiritual profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. Se o que ele disser suceder, então a ele ouvi, porque eu sou com ele. Porém, se não suceder, então não o ouçais. Eu não o enviei. É assim que sabei. And then you see the divine interpretation of the word has to coincide with this last revelation to the church. E então veja, a interpretação divina da palavra tem de coincidir com esta última revelação à igreja. He's God, the Almighty. On earth he was a prophet, which is the eagle. I mean, know that a prophet is considered an eagle. Ele é Deus, o Todo-Poderoso na terra. Ele foi o profeta, o que é a águia. Quantos sabiam que um profeta é considerado uma águia? An eagle is the strongest bird we got, most powerful. Some of their wings stretch 14 feet from tip to tip. He can take and fly so high that if any other bird tried to follow him, he'd disintegrate. Feathers would fall out of him and he'd come apart. A águia é o pássaro mais forte que temos, mais poderoso. Algumas de suas asas se estendem até 14 pés de ponta a ponta. Ela pode sair e voar tão alto que se algum outro pássaro tentasse segui-la, se desintegraria, as penas cairiam dele e ele se desmantelaria. Because why? He's built special. And what good does it do him to get up that high if he can't see what he's doing when he's up there? Talk about a hawk eye, you're seeing eagle eye. Por quê? Ela é construída de modo especial. E de que lhe serviria subir àquela altura se não pudesse ver o que está fazendo quando está lá em cima? Fala-se do olho do falcão? Você devia ver o olho da águia. A hawk might see a chicken. That's right. That's what's the matter with some of these hawks today. Um falcão poderia ver uma galinha. Isso mesmo. Esse é o problema com alguns desses falcões hoje. But I'll tell you, an eagle goes so if a hawk tried to follow him, he'd die, he'd suffocate. He can't get into those spheres that the eagle does. Porém, eu lhe digo, uma águia vai, assim se um falcão tentasse segui-la, ele morreria. Ele sufocaria. Ele não pode entrar nessas esferas a que a águia entra. And then he's got an eye that he can see so far. He's got up there. So that's the reason God called his prophets eagles. He gets up there and he's the eagle. He can see well. E então, ela tem um olho que pode ver tão longe quando está lá em cima. Assim, essa é a razão por que Deus chamou seus profetas águias. Chega lá em cima e ele é uma águia. Ele pode ver muito longe. And Christ on earth was an eagle. When he died, he was a priest, so that made him a lamb. Is that right? And when he comes again, he's king, so he'll be a lion. Lion of the tribe of Judah. Amen. E Cristo na terra foi uma águia. Quando morreu, ele foi um sacerdote. Assim, isso fez um cordeiro. Está certo? E quando vem novamente, ele é rei. Assim, ele será um leão. Amém. O leão da tribo de Judá. Amém. He is an eagle, a lamb, and a lion. Amen. Father, Son, and Holy Ghost. Prophet, priest, and king. Ele é uma águia, um cordeiro e um leão. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Profeta, sacerdote e rei. He that was, which is, and shall come, the Almighty. Alpha and Omega, from the beginning to the end. The eternal God.
aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, do princípio ao fim, o Deus eterno. I want to ask you, some of you precious Catholic people, who call that the eternal sonship of God. God, eternal sonship of Jesus Christ with God. Quero lhes perguntar, alguns de vocês preciosas pessoas católicas, que chamam isso a eterna filiação de Deus. Deus, eterna filiação de Jesus Cristo com Deus. How can you say such a word? I'm a dummy with a 7th grade education. But I know better than that. Como podem dizer tal palavra? Eu sou iletrado com instrução de 3º ano. Porém, eu sei que não é isso. The word son has to have a beginning. So how can he be eternal and be a son? Eternity has no beginning or end. So he can't be a son, an eternal son, and then have a beginning. Because there is no such a thing as an eternal son. A son had a beginning, so he can't be eternal. A palavra filho tem de ter um começo. Assim como ele pode ser eterno e ser um filho, eternidade não tem princípio nem fim. Assim, ele não pode ser um filho eterno, e então ter um princípio, porque não há tal coisa como filho eterno. Um filho teve um princípio, assim ele não pode ser eterno.